Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uso das cadeiazinhas. Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus em Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhe-ão um sinal de sua escravidão de amor e serão bentas com uma bênção própria. Esses sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais, e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção. Mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinham reduzido. Por isso não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitam voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Essas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. Eis as razões por que se usam essas cadeiazinhas. A primeira razão é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez, por meio dessa devoção e da estreita obrigação em que está de lhe ser fiel. O homem conduz-se muitas vezes mais pelos sentidos do que pela fé pura, e esquece-se facilmente das suas obrigações para com Deus, se não houver qualquer coisa exterior que lhes faça lembrar. Ora, essas cadeiazinhas servem maravilhosamente para lembrar ao cristão as cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o batismo o livrou. Lembram também a dependência de Jesus Cristo, em que o homem se colocou pelo santo batismo, bem como a ratificação que dela fez ao renovar as suas promessas. Uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do seu santo batismo e vivem tão livremente como se nada tivessem prometido a Deus, como os pagãos, é que não trazem nenhum sinal exterior que os faça lembrar disso. Veja bem que São Luís está falando de algo que é tão usual entre aqueles que são consagrados à Virgem Maria, são escravos de Jesus por Maria, que é o uso das cadeiazinhas, que por vezes é tão criticado, por vezes é tão incompreendido, até mesmo por quem as usa, porque tem pessoas que pensam que se não usar a cadeiazinha, não são consagrados à Virgem Maria, ou se a cadeiazinha quebrou, agora o que será de mim? Dão tanta importância assim, visto que São Luís está dizendo que esses sinais exteriores não são o essencial da devoção. E alguém que é consagrado à Virgem Maria, escravo de Jesus em Maria, ou escravo da Virgem Maria, pode passar bem sem esse sinal visível, sem o uso da cadeiazinha. Mas São Luís louva a quem o usa. E esse sinal nos lembra do que também é esta consagração, esta total consagração, que é a perfeita renovação das promessas dos votos batismais. Então imagina, nós somos, a maioria das vezes, como diz São Luís, eu já disse isso anteriormente, guiados pelos sentidos, pela visão, e não pela fé pura, o que deveria ser recorrente. Sermos guiados sempre pela fé pura, e não pelos sentidos, pelo que podemos sentir, pelo que podemos ver e apalpar com nossas mãos. Agora, visto que nós somos assim, o ser humano é assim, Deus sabe que somos assim, nós usamos a cadeiazinha para sempre nos lembrar de que nós somos livres das cadeias do pecado. Nós fomos libertos pelo santo batismo da escravidão do pecado e nós nos fizemos escravos de Cristo. Nós saímos da escravidão do pecado que nos forçava, que nos colocava ao chão, que nos acabrunhava, e agora nos fizemos escravos de Cristo por amor a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe. Então essas cadeias nos lembram, porque imagina, nós não temos algo em nós que nos lembre do nosso batismo. Por isso que muitas vezes não o vivemos, porque não lembramos. Nós temos agora, nesta era tecnológica, algo que nos lembra. O que? O celular.
nós temos na nossa agenda, no celular, tal dia eu preciso fazer isso. Então nós carregamos no bolso e na palma da mão aquilo que nos lembra dos nossos compromissos e afazeres do dia a dia. Como o despertador, que todo dia nos lembra, tenho que acordar esta hora. O despertador nos ajuda a acordar, a agenda nos ajuda a lembrar que nós temos compromissos a cumprir. Agora, para lembrarmos que nós não somos mais escravos do pecado, mas sim escravos de Jesus Cristo, nós precisamos também de um sinal visível que nos lembre. E a cadeiazinha não serve para isso. Não é para ostentar que sou consagrado à Virgem Maria, mas para lembrar-me: eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo do diabo. Eu sou escravo de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe. É para nos lembrar disso. Nós devemos nos lembrar. Porque esta é a razão porque muitos andam esquecidos do seu batismo e das promessas batismais. No lamaçal do pecado, voltam para o lamaçal, voltam para a escravidão do pecado, porque vão vivendo uma vida de esquecimento das promessas do batismo e daquilo que o batismo operou em nós, pela ação do Espírito Santo de Deus, que é nos libertar das garras do pecado e do diabo. Fomos libertos, agora precisamos permanecer como libertos do pecado e do diabo, da escravidão do pecado e do diabo. E a cadeiazinha nos ajuda a lembrar todos os dias: eu não sou escravo do diabo. Eu não sou escravo do pecado. A segunda razão é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Uma outra razão é para servirem de garantia e preservação contra as cadeias do pecado e do demônio, pois temos de trazer ou as cadeias da iniquidade ou as cadeias da caridade e da salvação. Para nos lembrar, olha o que está dizendo São Luís, para nos mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos de Jesus Cristo, que renunciamos à funesta escravidão do mundo. Além de nos lembrar que nós fizemos promessas batismais e que renovamos na consagração, também é para dizer: eu não me envergonho de dizer para o mundo que eu não sou mais escravo deste mundo. Eu não me envergonho de dizer para o pecado que eu não sou mais escravo dele, que eu não pertenço a ele, pois São Luís vai dizer anteriormente: ou somos escravos do diabo ou somos escravos de Jesus Cristo. E por isto, ou nós trazemos as cadeias do pecado e do demônio, ou nós trazemos em nós as cadeias da caridade e da salvação. Se eu só posso ser escravo do demônio ou de Cristo, eu vou trazer cadeias. O escravo traz cadeias que os ligam. E se eu for escravo do diabo, trarei as cadeias do pecado, da morte e do demônio. Se eu for escravo de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe, trarei as cadeias da caridade e da salvação sobre mim. Ah, meu querido irmão, quebremos as cadeias do pecado dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos seus sequazes, e lancemos para longe de nós o seu jugo funesto. Para me servir das palavras do Espírito Santo, ponhamos os pés nos seus gloriosos ferros e o pescoço nos seus grilhões. Curvando os ombros, levemos a sabedoria que é Jesus Cristo, sem aborrecermos as suas cadeias. Note-se que antes de dizer essas palavras, o Espírito Santo foi preparando a alma para que não venha a rejeitar este importante conselho. Eis as suas palavras: ouve, meu filho, e recebe um conselho de sabedoria, e não rejeites meu conselho. Estes escravos de amor a Jesus Cristo, esses prisioneiros de Jesus Cristo, podem usar as cadeias ao pescoço, nos braços, à cintura ou nos pés. Esses escravos de amor de Jesus Cristo, esses prisioneiros de Jesus Cristo, podem usar as cadeias ao pescoço, nos braços, à cintura ou nos pés. O uso da cadeiazinha não se dá apenas nos braços, nos pulsos, mas pode se dar ao pescoço com uma corrente, um colar de Nossa Senhora, o santo escapulário. Pode se dar com o uso de uma cadeia à cintura ou até mesmo nos pés. Por exemplo, talvez você trabalhe num trabalho servil que você não pode usar a cadeia no pulso. Você trabalha talvez numa serralheria, talvez numa marcenaria, e é perigoso. Você pode usar nos pés, no
tornozelo. Talvez você trabalhe num hospital e não possa ali andar com uma corrente ao pulso por conta do seu trabalho, mas pode andar com ela no tornozelo, porque não é simplesmente para os outros, também vai servir, mas é mais para você, para que você se lembre quando ver a cadeiazinha ou quando se lembrar que você está com ela no corpo. Eu não sou escravo do diabo. Então pode-se usar no pulso, no pescoço, na cintura e nos pés. Você pode usar esse sinal. Tem pessoas que até mesmo usam como sinal um anel no seu dedo para lembrar-se desse sinal da sua consagração. Culto especial ao mistério da encarnação. Quarta prática. Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio dessa devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Esta dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério, em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, e onde depende dela em todas as coisas. Nós temos um culto especial, o mistério da encarnação do Verbo, Jesus que se encarna no ventre da Virgem Maria. Por que o escravo de amor tem esta especial devoção? Porque o escravo de amor conhece bem quem é Jesus e quem é Maria, e o poder da encarnação do Verbo, o porquê o Verbo se encarnou, o mistério da encarnação do Verbo. Então, imagina, além da encarnação do Verbo, no dia 25 de março, nós também temos uma grande devoção pelo nascimento do Verbo, no dia 25 de dezembro. Por isso, meu irmão e minha irmã, o devoto e escravo da Santíssima Virgem deve honrá-la, mas deve honrar também a encarnação do Verbo. O dia que o anjo anuncia a Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Senhor. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria, e particularmente por a ter escolhido para sua tão digna mãe, escolha que se realizou neste mistério. Esses são os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Nota, por favor, que eu digo habitualmente: escravo de Jesus em Maria, escravidão de Jesus em Maria, pode-se realmente dizer, como muitos o fizeram até aqui, escravo de Maria, escravidão de Maria, mas parece-me preferível dizer escravo de Jesus em Maria. Como aconselha o padre Tronson, superior geral do Seminário de São Sulpício, célebre por sua rara prudência e piedade consumada, foi assim que aconselhou um sacerdote que o consultou sobre este assunto, e as razões de tal proceder são as seguintes. Primeiro, estamos num século orgulhoso, em que abundam os sábios soberbos, os espíritos fortes e críticos, que acham o que criticar nas práticas de piedades mais fundadas e mais sólidas. A fim de não lhes fornecer sem necessidade um pretexto de crítica, vale mais dizer escravidão de Jesus Cristo em Maria e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, denomina-se esta devoção mais de acordo com seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e meio para lá chegar, que é Maria. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos ambas as denominações, como eu mesmo faço. Porque imagina, nós vamos viajar para um determinado lugar. Nós estamos no Brasil. Vamos dizer que vamos viajar para a Itália. Mas o avião que vamos pegar, ele precisa fazer uma escala. E a escala nós faremos em Portugal, vamos dizer por assim. Então nós pararemos em Portugal, ali precisaremos ficar algumas horas ou até mesmo dias, e depois iremos para a Itália. O nosso destino é a Itália, mas nós podemos bem dizer: eu vou viajar para Portugal e depois vou para a Itália. Ou dizer: eu vou viajar para a Itália, mas passarei por Portugal. Mas ambos os destinos são caminho de nossa viagem. Mas a nossa viagem final é a Itália. Eu posso dizer: eu vou para a Itália,
mas passarei por Portugal. Mas também posso dizer, viajarei para Portugal e depois vou para a Itália. Portanto, meu irmão e minha irmã, não há problema em dizer sou escravo da Virgem Maria ou sou escravo de Jesus Cristo em Maria, por Maria. Não precisamos ter escrúpulos, receio de estar pecando por dizer que sou escravo de Maria. Receio de estar pecando por dizer sou escravo da Virgem Maria. Não precisamos ter receios. O que não falta nos tempos atuais, não faltava no tempo de São Luís e não faltam hoje, são pessoas escrupulosas, devotíssimas, que a qualquer sinal que eles veem da devoção dos outros já começam a criticar, já têm as críticas prontas, já têm suas falas prontas e se levantam contra tudo e contra todos que estão desagradando a Jesus por se dizer escravo da Virgem Maria. Tomemos cuidado. Não precisamos ter esses escrúpulos. Mas São Luís está nos ensinando, é preferível dizer, para evitar sem necessidade, dizer-se escravo de Jesus Cristo ou escravo de Jesus Cristo por Maria. Segundo, o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual se pode ver Jesus em Maria, encarnado no seu seio. Por isso vem a mais propósito dizer escravidão de Jesus em Maria. Jesus habitando e reinando em Maria. Este modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que um está todo no outro. Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe. É Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar do sol a sua luz que Maria de Jesus. Pelo que se pode chamar a Nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. O tempo não permite deter-me aqui para explicar as excelências e grandezas deste mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Por isso, contento-me com dizer, em 2 palavras, que este é o primeiro dos mistérios de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Foi neste mistério que Jesus escolheu todos os eleitos com a colaboração de Maria, escondido no seu seio, que por isso é chamado pelos santos de a sala dos segredos divinos. Foi neste mistério que Jesus operou todos os mistérios que depois se seguirem na sua vida, pela aceitação que deles fez. Jesus, entrando no mundo, disse: eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os outros. Encerra a vontade e a graça de todos. Finalmente, é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. Trono da sua misericórdia para nós, pois só podemos nos aproximar de Jesus por meio de Maria, bem como só podemos vê-lo e falar-lhe por intermédio de Maria. Jesus, que atende sempre a sua querida mãe, concede neste mistério sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Vamos, pois, com confiança ao trono da graça. É para nós trono de misericórdia. Misericórdia porque Jesus, por sua mãe, nos atende, nos acolhe, nos atende prontamente. Não podemos ir direto a Deus, direto a Jesus, mas por misericórdia de nós, Ele nos deu um intermediário, o intermédio de podermos ir até Ele. Claro que só existe um mediador entre Deus e nós, que é Jesus Cristo, mas entre nós e Jesus Cristo, nós temos um mediador junto do mediador mesmo, já vimos isto antes. Então, por misericórdia, nós temos a Virgem Maria. Por misericórdia, nós podemos ir a Deus, passando pela Virgem. É ainda o trono da sua liberalidade para com Maria, pois enquanto o novo Adão permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, operou tantas maravilhas escondidas que nem os anjos e nem os homens as podem compreender. É por isso que os santos chamam Maria de a magnificência de Deus, como se Deus, só em Maria, fosse magnífico. Imagina, Jesus viveu escondido na Virgem Maria. Nosso Senhor fica ali escondido e não se manifesta, não se revela, mas está encerrado ali na Virgem. Esse tempo que Jesus passa encerrado na Virgem Maria, Ele opera maravilhas de graças, coisas inefáveis,
que nós não compreenderíamos se fossem reveladas, que nós não compreenderíamos se estivessem escritas, e nem os autores sagrados talvez compreenderiam o que estavam vendo para narrar. Porque imagina, São Paulo apóstolo vai dizer que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Não sabe se no corpo ou no espírito, claro que ele estava falando dele mesmo, mas ele vai dizer que viu coisas que não é permitido dizer. Imagina Paulo vendo coisas inefáveis que ele não compreendia. E se ele fosse tentar explicar, mesmo ele tão erudito, tão sábio, tão estudado, talvez não saberia dizer o que viu. Então Jesus, escondido no seio da Virgem, e escondido toda a vida que viveu com a Virgem até os 30 anos, operando maravilhas de graças que nós não compreendemos, ou não compreenderíamos se elas fossem reveladas. É também o trono da sua glória para o Pai Celeste, pois foi em Maria que Jesus Cristo aplacou perfeitamente seu Pai, irritado com os homens. Foi nela que Jesus reparou cabalmente a glória que o pecado lhe tinha roubado. No sacrifício que fez de sua vontade de si mesmo, Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teriam dado todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus deu ao Pai uma glória infinita, que jamais havia recebido do homem. Deus estava irado com os homens. A Bíblia diz por 2 vezes que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas Deus não volta atrás no que diz. E Deus disse que ama o homem. Deus cria o homem por amor. Porque Deus é amor. Por isso, São Paulo apóstolo vai dizer aos Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, para aplacar a ira divina, Jesus está no ventre da Virgem. A Virgem Maria está colaborando para aplacar a ira divina. Olha quão grande é o mistério da encarnação. O Verbo se encarnando no seio da Virgem Maria é o trono da glória para o Pai Celeste, porque ele está vindo para aplacar a ira divina, para Deus não vir e vingar-se dos homens com a justiça vingadora, mas ainda usando de misericórdia. E ainda hoje, a Virgem Maria está aplacando a ira divina. É só olharmos para as aparições de Nossa Senhora. A Virgem Maria dizendo: o braço de meu filho está pesado. Em Garabandal dizendo: a taça da cólera divina está transbordando. A taça está transbordando. E quem está aplacando ainda? A Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.